Fala pessoal, e aí, como vão os estudos? Bom, eu trago esse vídeo hoje, né, para falar das características dos aprovados, tá? Então, dos atributos dos aprovados, tá? Então, ao longo dessa minha vida de coach, eu tenho dezenas de aprovados, tá? E esta semana eu peguei para ler todas as entrevistas, ou pelo menos a maioria delas, e traçar um perfil, né, desses aprovados, tá? Então eu trouxe 5 características que todos os aprovados demonstraram, tá? Então é importante a gente traçar esse perfil, né, buscar essas características para dar uma direção àqueles que buscam a aprovação, tá bom? Então, as 5 características dos aprovados, dessas pessoas que foram aprovadas, ou meus alunos, ou nas minhas aprovações, ou de outros concurseiros, tá? Então, eu observei nos meus alunos aprovados, mas isso com certeza é atributo, é característica de outras pessoas que também foram aprovadas, tá? Beleza, então vamos falar dessas características, tá? Então, a primeira característica e a mais importante de todas, sem sombra de dúvidas, é a disciplina, tá? E o que é a disciplina? O que é isso? Que característica é essa, tá? Então, a disciplina é fazer. Fazer mesmo sem vontade, fazer porque você tem que fazer, tá? Então, se você tem um planejamento de estudo, se você tem um cronograma de estudo, se você é orientado por alguém ou se você estuda por conta, mas estabelecer uma meta semanal ou uma meta diária, tá? Então, você tem que cumprir, tem que fazer a quantidade de questões que você se propôs a fazer, tem que atingir as disciplinas que você se propôs a atingir durante esta semana ou naquele dia, tá? Então, a disciplina é você fazer mesmo sem vontade, tá? Então, nem sempre, né, ou parte da semana, né, um dia ou 2 dias na semana, você não vai ter motivação, né, não vai ter força de vontade para estudar. Então é nesse momento que a disciplina age, tá? Então a disciplina vai entrar em jogo quando você estiver cansado, quando você estiver desmotivado, sem vontade de estudar, tá bom? Então a disciplina é fazer mesmo sem vontade, tá? É basicamente isso, tá? Uma outra característica que eu filtrei, que eu minerei naquelas pessoas que foram aprovadas é o foco, tá? E eu estou falando de foco no sentido de direcionar o objetivo a uma área, tá? Então, se você estuda para a área fiscal, você vai fazer concursos dessa área, né? Vai estudar, vai fazer provas dessa área. Da mesma forma, se você estuda para as carreiras policiais, você vai fazer provas de Polícia Civil, Polícia Federal, PRF, polícias penais, tá? Então, claro, você vai mirar nessa área, vai fazer várias provas, tá? O que não pode acontecer uma hora você estuda para a área fiscal, outra hora para a área policial, aí daqui a pouco você quer concursos da área bancária, tribunais, tá? Então, o foco que eu estou falando aqui é estudar para uma área específica, tá? Ou policial, ou tribunais, carreira fiscal, bancária, tá? Então você determina o foco, tá? Então todas essas pessoas que foram aprovadas, elas não ficavam pulando de galho em galho. Então, do galho fiscal para o galho policial, bancário e etc. Tá? Então, primeira característica, disciplina. Segunda característica, foco. Tá bom? Uma terceira característica que eu notei nessas pessoas aprovadas é o ambiente de convívio delas, tá? Então, eu não conheci ninguém que era concurseiro e convivia com pessoas não concurseiras, ou pelo menos é, essa pessoa aprovada, na maior parte do seu tempo,
convivia com pessoas que também estudavam. Eu falo convivência tanto física quanto virtual, tá? Então, as pessoas que estudam para concurso têm que se conectar com pessoas que vivem o mesmo ambiente, tanto físico quanto virtual, tá? Eu tenho uma postagem no meu Instagram que eu falo sobre isso, tá? O nome da postagem é "O ambiente influencia o seu comportamento", tá? Então, quem tiver interesse, depois busca essa postagem que eu fiz, eu falo em detalhes sobre isso, tá? Mas o que eu quero dizer aqui o que eu não quero dizer, na verdade, é para você não se afastar de pessoas. Não quero que você se afaste de familiares, de amigos, tá? Mas você tem que restringir essa convivência, tá? Então, às vezes, seu amigo que não é concurseiro, né? Final de semana ele vai te chamar para a cervejinha, para o futebol, né? Ou até durante a semana, tá? Então, essa convivência com pessoas que não vivem o mesmo ambiente que você tem que ser limitada, tá? Não quero que você perca as amizades por causa do concurso ou perca o convívio com sua família, tá? Mas isso tem que ser limitado, você tem que impor regras a essa convivência, tá? Então, nada de querer viver na mesma vibe, na mesma vibração de pessoas que não buscam o que você busca, pelo menos nesse momento, tá? Então, outro momento da vida, você vai ter outras experiências, né? Vai aproveitar depois que você estiver aprovado, tá? Mas nesse momento, no momento de estudo, você tem que conviver físico ou virtualmente com pessoas que vibram na mesma sintonia sua, tá? Que buscam concurso, que são professores, que são concurseiros, tá bom? Acredito que ficou bem entendido isso, certo? Beleza. Outra característica das pessoas que foram aprovadas, tá? Então, as três que eu já falei aqui, né? Disciplina, foco, ambiente de convívio. E agora eu falo do tempo de preparação, tá? Então, as pessoas que foram aprovadas, elas tiveram na mente que o tempo de preparação é importante, tá? Essas pessoas que foram aprovadas, elas demoraram, tá? Eu falo demorar meses ou até anos, tá? E elas tiveram em mente que esse processo, esse tempo era necessário para a sua preparação, tá? Então, tudo que é bom leva tempo, tá? Então, na aprovação para o concurso, isso não é diferente, tá? Então, você vai ter que ralar, vai ter que abrir mão de finais de semana por um bom tempo, né? Meses, dependendo do concurso, até anos, tá? Então, o pessoal que estuda para delegado, para área fiscal, né? Então, essas pessoas têm que estar cientes de que o concurso, a aprovação, a preparação leva tempo, tá? Então, ter o compromisso, né, a disciplina, né, para estar sentado, né, durante semanas, meses e anos se preparando para isso, né? Ter o foco, né, mirar em uma área, né, ter um ambiente de convívio, né, vibrar na mesma energia do concurso, então você vai andar com pessoas, né, vai falar com pessoas, vai ter contato com pessoas que vibram essa energia, tá? Vai ter o tempo de preparação, então você vai ter que estar disposto a passar por um bom tempo se preparando para depois começar a fazer provas, depois começar a chegar perto, né, da aprovação, ficar ali dentro dos não eliminados, tá? Então, esse é o primeiro passo, não ser eliminado. Então, nos primeiros concursos, você começa a não ser eliminado, depois vai começando a ser aprovado, longe das vagas, e depois, por fim, você começa a ser aprovado dentro das vagas, tá? Então, o tempo de preparação é o quarto fator importante, né? A característica que diferencia as pessoas que são aprovadas, tá? E por fim,
a última característica, né? Eu tracei 5 características, mas tem outras, tá? Essas foram as que eu mapeei como mais importantes, né? É a confiança, tá? Então, de nada adianta você ter disciplina, ter foco, conviver com pessoas que vibram na mesma sintonia, estar se preparando por um bom tempo, se você não tem confiança, tá? Então, a confiança faz parte da aprovação, tá bom? Então, não adianta nada você estudar por vários meses ou anos e chegar na prova e estar com medo, estar desconfiando do processo, de todo o processo que você passou, desconfiar eh, da sua capacidade intelectual, mental, tá? Então, a confiança, ela tanto se faz na hora da prova quanto na hora da sua preparação, tá? Então, durante a preparação, a confiança também é importante para acertar questões, para começar a fazer provas, tá? Então, eu tenho uma aluna, né, aprovada aí, uma das minhas alunas aprovadas, que ela tinha medo de fazer provas, tá? Então, isso impediu que ela fosse aprovada antes, tá? Então, depois que eu comecei a trabalhar com ela isso, a confiança, ela fez provas e logo em seguida foi aprovada, tá? Então, a confiança é o quinto fator que eu tracei, que eu mapeei como importante nessa jornada de aprovação, de preparação, tá? Então, pessoal, relembrando aí, eu vou deixar tudo escrito aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá? Mas as características, as 5 características mais importantes que eu tracei com os meus alunos aprovados e outros aprovados são a disciplina, né? O foco, o ambiente de convivência, né? Ou de convívio, o tempo de preparação e a confiança, tá bom? Espero que esse vídeo ajude você, meu aluno, você que não é meu aluno, a ter em mente que a aprovação é possível, tá? E você tem que buscar essas características, tá? Qualquer coisa que quiser, tiver dúvidas, pode me buscar no Instagram, no meu WhatsApp, tá? Então, no meu Instagram, você tem acesso também ao meu WhatsApp, é só chamar, tá? Estou aberto aí a qualquer dúvida que surgir, tá? E claro, se quiser uma preparação mais leve e direcionada, é só vir comigo aí, procura meus planos de estudos, que meus pacotes de acompanhamento, tá bom? Também no meu Instagram tem o e-book Redação Fácil, tá? É um e-book muito interessante que dá todas as dicas para você sair do zero à nota máxima na redação, tá bom? Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida é só me chamar. Valeu!